Olá e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. Como é que você está? Espero que você esteja muito bem nessa sexta-feira. E antes mesmo da gente começar o vídeo, se você já gostou, você deixa o seu like, por favor, e se inscreve no canal, por causa que isso que está me motivando para continuar trazendo mais conteúdo aqui pro canal do YouTube da Dunk Code. E no vídeo de hoje vocês vão aprender como criar o primeiro jogo de vocês com o Unity. That's really impressive. Whoa. E é muito bacana por causa que quem vai dar essa aula hoje não sou eu. Por que não é tu que vai dar essa aula aqui? Bom, estou muito ocupado gravando meu curso de desenvolvimento de aplicativos. Se você está me acompanhando no Instagram. Então quem vai assumir hoje o meu cargo de instrutor vai ser o Enes, que também é o instrutor do meu novo treinamento, curso Unity do Zero ao Profissional. Link está aqui embaixo na descrição. Eu espero de coração que você goste desse tutorial. Acompanha, faz com calma que o resultado vai ficar bem bacana, principalmente se você está começando agora na área de desenvolvimento de jogos. Sem mais delongas, agora eu passo a palavra pro Enes. Olá, aqui quem tá falando é o Enes Soares e bom, para quem não me conhece, eu sou um instrutor do curso de Unity da Dunk Code e eu venho aqui através desse vídeo trazer mais um tutorial para vocês, fazendo aqui essa pequena invasão por um bom motivo, né? Então, nesse tutorial, pessoal, que eu preparei para vocês, a gente vai criar junto aqui um jogo no estilo do Pong, né? A galera aí que é um pouco mais da antiga, lembra do Pong, aquele joguinho que você tem duas espécies de raquetes, né? Vou chamar de raquete. E temos uma bolinha ali no meio, a bolinha fica transitando de um lado para o outro e enquanto você tem que controlar a raquete para bater na bolinha, né? Se você deixar a bolinha passar, né? Através da sua área ali, da sua área do jogo, se a bolinha passar pela raquete, você perde o jogo. Então, a gente vai criar aqui um jogo no estilo do Pong, de uma maneira bem simples e rápida e muito funcional, que vai dar para você fazer uma cópia aí e se divertir, beleza? Então, vamos lá. Sem muitas delongas, sem muita enrolação, a gente vai trabalhar aqui com os próprios assets da Unity, conforme a gente fez em um tutorial passado. Até porque o Pong é um jogo muito simples visualmente falando, né? Então vamos lá. A gente vai começar aqui, ó, vindo na janela de Project, clicando com o botão direito, vindo em Create, Sprites, e aqui a gente vai criar um Square, tá? Esse Square, pessoal, é um sprite quadradinho, tá? Um sprite quadrado que a gente vai utilizá-lo como uma raquete aqui. Então eu vou chamar de raquete, beleza? Vou criar mais um, ó, botão direito, Create, Sprites. Vou criar mais um sprite, mas dessa vez eu vou criar um cycle, que eu vou chamar de bola, né? É claro. Então, beleza, a gente já tem a raquete e a gente já tem a bola do nosso jogo, né? Pelo menos o sprite deles, né? O que a gente vai fazer, galera, é clicar e arrastar essa raquete aqui para a cena, ó. Aqui a gente só tem que modificar as dimensões dela, né? Porque aqui tá muito quadradinho, tá pequeno, né? Enfim, não tá legal. Então a gente pode utilizar a ferramenta de transform aqui, tecla T, tá? Do teclado aí, e você pode, ó, modificar, botar do tamanho que você achar melhor, né? Eu particularmente não gosto de deixar muito largo, né? Eu gosto de deixar um pouquinho mais fino e também um pouquinho curto, para aumentar aí a dificuldade. Beleza? Aqui, galera, a gente pode centralizar esse objeto na cena, ó. Então aqui no eixo Y dele a gente pode passar 0, que assim ele vai ficar no centro, né, da altura. Lembrando que o eixo Y representa a altura aqui no nosso jogo. Só reforçando, nunca é demais, eu criei um projeto 2D, tá bom? Estou trabalhando com um projeto 2D aqui para essa nossa aula, para esse nosso tutorial. Então, beleza, criei aqui uma raquete, eu vou pressionar o Ctrl D, eu vou clicar em cima desse objeto da raquete aqui na hierarquia, Ctrl D, e eu vou criar uma cópia dessa raquete, desse objeto. Agora que eu estou com a cópia em mãos, o que eu vou fazer? Vou colocar essa cópia do outro lado. Mas ao invés de eu selecionar ela e vir arrastando e visualmente procurar aqui um lugar que fica mais ou menos parecido, igual está a posição da outra raquete, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira raquete e vou atribuir a ela, ó, o valor de -7 no eixo X, e a segunda raquete eu vou atribuir o valor de 7. Porque como a gente bem sabe, né, no eixo X, que é o eixo ali horizontal do seu projeto, né? Direita e esquerda. Quando a gente está trabalhando para o lado direito é positivo, para o lado esquerdo é negativo. Então quando eu coloco um objeto em -7 e o outro em 7, a gente está pegando a mesma posição deles na tela, só que do lado invertido, né? Então beleza, agora a gente vai pegar a bolinha e colocá-la aqui na cena.
né? A gente pode ver que a bola está até, inclusive, grande pra caramba. Então a gente pode diminuir ela, ó. Selecionando aqui a ferramenta de escala, a tecla R, você pode diminuir clicando no centro, ó, e arrastando para dentro. Você diminui aqui a bolinha, tá? A gente pode resetar as posições da bolinha, vindo aqui, ó, passando no eixo X 0 e no eixo Y 0. Assim o objeto está no centro da tela, beleza? Ok, então a gente já fez uma parte da nossa lógica. O que a gente precisa fazer agora, galera, é criar aqui um Physics Material. Um Physics Material, pessoal, é um objeto que nos permite manipular a física do jogo de maneira geral, tá? No caso de jogos 2D, ele é um pouco mais limitado. Ele nos permite controlar o bounciness e o friction de objetos na cena. Basicamente, o bounciness seria ali o contato de um objeto com outro, se isso resultaria em alguma força. Então é só você imaginar um jogo de ping-pong. Se eu tivesse uma bolinha se ela tivesse que ficar pingando de um lado para o outro, como é o caso aqui do nosso Pong, né? A gente tem que trabalhar com um bounciness um pouco mais elevado. Agora, ao mesmo tempo, eu não tenho que ter fricção, né? O friction. Por quê? Porque como a bola tem que bater e já ser arremessada para o lado inverso, a gente tira a fricção e aumenta o bounciness. Então, como que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui com o botão direito na janela de Project, vamos vir aqui em Create, e aqui, galera, vocês vão procurar por Physics Material 2D. Lembrando o seguinte, eu estou trabalhando com um projeto 2D, então não posso utilizar o Physics Material 3D, que é esse de cima, então tem que ser o 2D. Aqui a gente criou, eu vou só renomear aqui para Físicas, o objeto. E aqui, conforme eu expliquei para vocês, a gente tem o friction e o bounciness. Só reforçando, o friction é a fricção do objeto com outro objeto, né? E o bounciness é como se fosse uma força que empurra ele do lado contrário da colisão. Então aqui eu vou passar 0, porque eu não quero que tenha friction, né? E no bounciness eu vou passar 1, porque eu quero que quando a bola bata, ela já volte, entendeu? Agora a gente tem que dizer para a Unity, pessoal, que a gente quer que essa configuração seja aplicada nos objetos na cena, no jogo como um todo. Então para fazer isso, a gente vem em Edit, Project Settings. Aqui a gente vai ter uma opção chamada Physics 2D. E aqui, ó, a gente tem uma opção chamada Default Material. E aqui a gente só vai clicar e arrastar o nosso Physics Material para cá, tá? Aqui a gente está aplicando as configurações desse Physics Material para todos os elementos da cena, tá? Do jogo, beleza? Ok, então agora o que a gente tem que fazer é criar um script para a bolinha, tá? Aliás, antes da gente criar esse script, a gente pode adicionar os colisores, né? Que eu estava me esquecendo. Até porque para uma bola bater na raquete, ela vai ter que ter colisor, tanto ela quanto as raquetes. Então eu vou selecionar as duas raquetes, ó. Vou vir aqui em Add Component, Physics 2D e vou adicionar um Box Collider 2D. Assim, ó, elas ficam com um colisorzinho no entorno delas, né, das raquetes. Vou selecionar o bola, o objeto bola, vou vir aqui em Physics 2D e vou marcar aqui o Cycle Collider 2D. Assim eu coloco um colisor na minha bolinha. Porém, pessoal, só isso daqui que a gente fez até agora não é o suficiente para a gente fazer o nosso jogo funcionar, porque a gente não tem ainda nenhum objeto que manipule a gravidade da bolinha, né? Só lembrando que as nossas raquetes, galera, elas vão ter um movimento de ir para cima e ir para baixo, né? As duas. E já a bolinha não, a bolinha ela vai ter um movimento de ir para um lado para o outro. Então, para que a gente possa manipular essa questão, a gente vem aqui, seleciona a bolinha, vem aqui em Add Component, Physics 2D e vamos adicionar um Rigid Body 2D. Rigid Body 2D, conforme eu até expliquei no último tutorial que a gente fez aqui, ele é um componente responsável por adicionar gravidade em um objeto na cena, tá? Como eu estou trabalhando com um jogo 2D, eu coloquei aqui o Rigid Body 2D, beleza? Só que aí, galera, se eu der um play aqui, a bolinha vai cair, né? E eu não quero que isso aconteça, ó. Por que ela caiu? Porque eu adicionei gravidade nela. Então eu não quero que isso aconteça. O que eu vou fazer é vir aqui no Gravity Scale e botar o valor de 0. Ou seja, eu estou zerando a gravidade desse objeto, né? Nossa, como assim? Como assim, Wayne? Se você zerou a gravidade, como que a gente vai movimentar essa bolinha agora? O que acontece, galera, é que a bolinha está sem gravidade. Porém, eu posso ainda movimentá-la, tá? E quando eu fizer isso, como ela está sem gravidade, ela vai seguir em linha reta sem eu precisar nem adicionar aceleração, certo? Porque o objeto está sem gravidade, justamente por isso.
Eu falando pode ter ficado confuso. Na hora que a gente fizer aqui acontecer, vocês vão entender melhor. O que a gente vai fazer agora, galera, é criar o script, né? Então a gente vai precisar criar um script para as plataformas e outro script para a bolinha. Então eu vou aqui na janela Project, botão direito, Create C# Script e vou colocar aqui Raquete, o nome do script, tá? Lembrando, nunca é demais lembrar, nunca utilize, aliás, caracteres especiais nem nada do tipo em nomeação de scripts, ok? Vamos abrir aqui o script para a gente poder editar. Ok, aqui com o script aberto, galera, o que acontece? A gente vai precisar mover a raquete para cima e para baixo, concorda comigo? Então, para que isso seja possível, a gente tem que diferenciar primeiramente se eu estou com a raquete esquerda ou com a raquete direita, tendo em vista que eu quero mover uma nos botões W e S e mover a outra no botão para cima e para baixo do meu teclado. Ou seja, é um jogo para você jogar aí com duas pessoas, basicamente. Então, são dois comandos diferentes. Então, o que eu vou fazer é criar um booleano, tá? Uma variável booleana. Ela nos permite setar um valor de verdadeiro ou falso a ela, tá? Então, ela vai ser true ou false. Então, eu vou criar aqui um public bool, que eu vou chamar aqui de isRight mesmo, né? Aliás, vou botar em português, né? Direita, ok? Então, se for a minha plataforma da direita, eu vou deixar isso aqui verdadeiro para eu saber que é a da direita. Além disso, eu vou criar aqui um public float, que eu vou chamar de velocidade, tá? Velocidade, galera, o nome já diz, né? Vai ser a velocidade, vai representar aqui a velocidade do objeto, né? Da raquete, ok? E float é o tipo dessa variável. Float são números flutuantes, números decimais, tá bom? Ok, aqui no update, pessoal, a gente vai fazer a lógica acontecer. Então eu vou criar um if e checar se a direita é verdadeira, tá? Quando eu coloco um booleano dentro de um if, só ele assim, do jeito que está aqui, eu estou checando se ele é verdadeiro, tá? É a mesma coisa se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Ok? É a mesma lógica. Então, se a direita for verdadeira, ou seja, se for a minha plataforma, a minha raquete da direita, no caso, aí a gente faz uma coisa. Se for a da esquerda, né, vai ser false esse booleano e eu faço outra coisa. Ou seja, se for da direita eu vou mover com um botão e se for da esquerda eu vou mover com o outro botão. Beleza? E como que eu faço essa movimentação? Eu vou chamar aqui o transform translate, certo? O transform translate, ele move um transform em alguma direção na cena. Só lembrando que o transform, galera, é esse componente aqui, ó. É esse componente aqui responsável pela posição do objeto na cena. Então, se eu estou movendo um transform, significa que eu estou movendo a posição do objeto, tá? Não estou movendo ele a nível de gravidade, não. Estou movendo a nível de transform. Então, transform translate, tá? E aqui a gente tem que passar um vector tree, um vetor de 3 posições, né? Na verdade, pode ser até um... não, tem que ser um vector tree mesmo. E aí a gente vai passar um vector tree com um valor de 0 no x, porque eu não quero mover essa raquete para os lados. No y eu vou passar os botões que eu mencionei para vocês do teclado, né? Um input. E no z eu vou passar 0 também, que eu não quero que ele se aprofunde, né? Lembrando que o z em jogos 2D é a profundidade. Então eu vou passar 0 no x, no y eu vou passar algum valor do input. E no Z eu vou passar 0 também. Agora, o que eu vou passar aqui no Y, tá? Eu vou passar um input. Só que antes da gente fazer esse input, deixa eu mostrar para vocês o que é esse tal de input. Se a gente vir aqui em Edit, Preference, Preference não, Project Settings, Edit, Project Settings, Input Manager. Aqui, galera, ó, a gente tem os inputs padrões aqui da Unity, digamos assim. Esses inputs eles servem para a gente configurar um jogo, a movimentação de um jogo, já baseando em joystick, teclado, enfim, vários tipos de movimentação ao mesmo tempo. Então, como eu quero mover a minha plataforma para cima e para baixo, vou dar uma olhada aqui no Vertical, né? O que o Vertical faz? Quando eu pressiono a seta para baixo ou a seta para cima do teclado, ele já aciona aqui esse eixo vertical ou
o S ou o W. Então, qualquer uma dessas 4 teclas. Aí o que ele faz? Ele já adiciona uma gravidade, tá? Ele já adiciona uma sensibilidade, certo? Ele já configura aqui pro joystick, beleza? Então, ele já faz uma configuração de movimentação para funcionar com vários botões ao mesmo tempo, tá? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito e vou dar um Duplicate Array, né? Element. Ou seja, eu vou criar uma cópia desse vertical. Tá vendo que ficou com 2 agora? Esse segundo aqui eu vou mudar para 2. Vou botar vertical 2, que vai ser uma cópia. E o que eu vou fazer nele? Eu vou apagar, galera, aqui, ó. Eu vou apagar aqui o down e o up. Por quê? Porque assim, ó, o vertical 1, ele move somente no teclado para baixo e no teclado para cima, e vou apagar esse S e esse W. Beleza? Olha só, perceba que eu tenho 2 vertical, porém um move no teclado nas setas direcionais e o outro vai mover só no S e no W, tá? E aí eu tenho nomes diferentes, ó, vertical e vertical 2. E aí eu só tenho que passar cada um desse para uma das minhas raquetes. Então uma raquete vai ficar com vertical e a outra raquete vai ficar com vertical 2. Ou seja, uma raquete vai mover nas setas e a outra vai mover no S e no W. Beleza? Só isso. Você pode fechar, a gente pode voltar lá no script. E aí eu vou passar justamente isso. Então eu vou passar um input.getAxis, né, para a gente acessar aquele eixo vertical que eu acabei de explicar para vocês. E aí eu vou passar o nome dele, tá? Então um vai ser vertical, um vai ser vertical, e aí eu vou multiplicar pela velocidade e vou multiplicar pelo time.deltaTime, certo? E o outro, eu vou até copiar aqui, ó. O outro vai ter praticamente a mesma lógica, só que aqui vai ser vertical 2. Só vai mudar isso, beleza? Bom, e por que eu multipliquei pela velocidade, multipliquei pelo time.deltaTime? Quando o input.getAxis vertical, ele vai retornar, galera, o valor de 1 e menos 1, ok? Entre 1 e menos 1. Como assim? Se eu pressionar para cima, ele vai retornar o valor de 1. Se eu pressionar para baixo, ele vai retornar o valor de menos 1, o que vai fazer com que ele vá para cima ou para baixo na nossa cena. Porém, isso ficaria muito lento, galera. Ficaria muito lento ele movimentar um frame ali todas as vezes que você pressionar o botão. Então, para ficar mais rápido, a gente multiplica por uma velocidade, que a gente ainda vai definir qual que é, e a gente multiplica pelo time.deltaTime. O time.deltaTime deixa a movimentação mais suave, tá? Basicamente ele vai movimentar a cada frame. Então vamos salvar isso aqui. Vamos aqui no nosso projeto. Vou selecionar as duas raquetes, ó, e vou adicionar o mesmo script. Vou adicionar a mesma velocidade às duas raquetes, com as duas selecionadas ali na hierarquia. Eu vou botar o valor de 5. Porém, a da direita, ó, eu vou marcar essa opção aqui, ok? A gente vai dar um play agora. Ó, se eu pressiono aqui para cima e para baixo no teclado, ó, ele move a da direita. Se eu pressionar para cima ou para baixo no S e no W, ele move a da esquerda. Beleza? Então, funcionou. Agora, para finalizar, a gente vai trabalhar aqui um script para bolinha. Então, eu vou criar um script que eu vou chamar de bola. E vou adicionar esse script, ó, a essa minha bolinha aqui, beleza? E aí a gente adiciona a bolinha e vamos abrir o script para a gente editar. Aqui, galera, no script da bolinha, o que a gente vai fazer é a lógica da bolinha ir para um lado ou ir para o outro lado, porque como ela está sem gravidade, a gente não precisa ficar adicionando o tempo todo uma movimentação a ela, né? A gente só tem que dar um impulso para ela ir e ir embora, né? No caso, a gente precisa criar aqui uma variável para a gente controlar a velocidade, né? Então, public float velocidade. Lembrando que essa velocidade vai ser uma velocidade inicial da bola, tá? Porque ela não vai ficar, a gente não vai ficar empurrando ela o tempo todo, digamos assim. E aqui no start a gente vai fazer a lógica de empurrar ela inicialmente, tá? Para ela ir para alguma direção e ali começa o jogo, ok? Então, galera, aqui a gente tem a opção de trabalhar com uma coisa na programação que a gente chama de operador ternário, tá?
Pode parecer um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês o que é isso e a gente vai entender aqui agora na prática, tá? Eu vou criar aqui, eu vou declarar uma variável local que eu vou chamar aqui de velocidade no x, tá? Vou chamar de vx, que vai receber um random range, tá? O random range, pessoal, ele sorteia um valor entre dois números. E aí eu vou passar aqui um valor entre 0 e 2, ou seja, valores inteiros, né? Então, quando a gente executar isso daqui, ele vai sortear um número entre 0 e 2, ou seja, pode ser 0, 1 ou 2, ok? E aí, galera, a gente vai trabalhar aqui com algo na programação que a gente chama de operador ternário, outras pessoas chamam if de preguiçoso, que é o seguinte, a gente vai checar se esse número sorteado, então vamos checar se ele é igual a 0, tá? A gente vai checar se ele é igual a 0. Lembrando que na programação, pessoal, quando a gente quer checar se alguma coisa é igual a outra, a gente não coloca só um sinal de igual, a gente tem que colocar dois sinais de igual. Então a gente está checando se é igual a 0 esse número sorteado. Se ele for igual a 0, a gente vai colocar uma interrogação, ele vai receber menos 1, tá? Então o meu float vx vai receber o valor de menos 1. Agora, se não for igual a 0, ou seja, se for 1 ou 2, ele vai receber o valor de 1. Ok? Ficou claro para vocês? Ó, se... Vou anotar aqui para vocês, ó. Sorteia entre 0 e 2. Se for igual a 0, recebe menos 1. Se não, recebe 1. Ok? Para ficar bem claro aí para vocês. Sorteia um número entre 0 e 2. Se esse número, né, se esse random range for igual a 0, vai receber o menos 1. Se não, vai receber 1. Por que eu estou fazendo isso aqui, galera? Porque a gente tem que passar uma direção para onde ir, né, a bolinha. E aqui a gente está fazendo no eixo X. Ele vai receber ou 1 ou menos 1 no eixo X. Só que a gente tem que fazer a mesma coisa no eixo Y. Então, float, velocidade no Y, recebe um random range. Com a mesma lógica, tá, pessoal? Mesma lógica, ó. Igual, menos 1, opa, e 1. Ok? Por que eu tenho que fazer no X e no Y? Porque assim, ó, vamos supor que sorteia 1 e menos 1. O que ele vai fazer? 1 é positivo e direita, menos 1 é para baixo. Então ele vai vir na diagonal para baixo. Então na hora que a gente dá um play, a bola vai fazer isso aqui, tá? Sempre a bola vai ir em alguma diagonal, tá? Ou ela vem para cá, ou ela vem para cá, ou ela vem para cá, ou ela vem para cá. Ela nunca vai vir reto, tá? Para alguma direção ali de alguma raquete, ok? Então por isso que a gente está fazendo isso aqui, para ela ir em alguma diagonal. E aí, para finalizar, a gente vai acessar o componente RigidBody 2D.velocity. Ele vai receber um new vector2, tá? E aí a gente passa a velocidade vezes o Vx no X e a velocidade vezes o Vy no Y. Só isso. Então, galera, quando a gente der um play, a gente vai mover em alguma direção no eixo X e no eixo Y, fazendo aquele efeito de diagonal que eu expliquei para vocês. A gente pode salvar isso aqui. A gente pode vir aqui na bolinha, podemos botar uma velocidade para ela, por exemplo, botar 3 aqui para a gente fazer um teste. Olha lá, quando eu dou um play, ó, a bola foi, você viu que ela foi na diagonal esquerda acima, né? Agora vamos dar um play de novo. Foi de novo esquerda acima, vou dar um play de novo. Foi de novo esquerda acima, vou dar um play de novo. E agora ela foi para baixo, tá? Então fica randômico isso daqui. Apesar dela ter ido 3 vezes na mesma direção, ela sorteia, tá? A Unity faz um sorteio, ó, e fica randômico aqui a direção inicial, tá, pessoal? Só lembrando. Só que aí, galera, a bola, ela sai, ó, e ela literalmente sai mesmo da tela, né? Ó lá. Ela vai embora. Como é que a gente faz para evitar isso daqui? A gente pode criar, ó, um colisor, botão direito, Create Empty, tá? A gente pode criar aqui, ó, vir aqui em Edge Component Physics 2D, Box Collider 2D, ó.
Então a gente criou um colisor invisível e a gente pode posicioná-lo aqui do lado de fora da câmera. Ó. E aí a gente dá um, deixa eu chamar aqui de colisor, vou dar um Ctrl D, vou puxar o outro aqui para cima. Então olha só, a gente tem, opa, 2 colisores, tá vendo? Agora quando a bola bater, olha o que vai acontecer. Ela vai ser ricocheteada e vai sair, né? Se deixar. Então aqui, galera, a gente fez o nosso Pong. Ó. Agora eu consigo, ó, jogar como tem que ser, né? É claro que a bolinha tá bem devagar, né? Tá bem devagar. Deixa eu aumentar a velocidade, talvez botar 5 aqui, eu acho que fica legal. Outra coisa, eu posso vir na câmera e mudar o background aqui para preto, ó, ficar mais com cara de Pong. E a gente pode fazer um teste aqui, ó. Agora tá realmente mais com cara de Pong, né? A bolinha um pouquinho mais rápida e tal. Excelente, galera. Então é isso. Esse foi o nosso tutorial. Espero que você tenha gostado. Eu sei que foi um tutorial simples, mas para a gente começar a estudar Unity, a gente nunca deve começar estudando algo mais complexo, né? Olha lá, perdi a bola, foi embora, né? Então é isso. Espero que vocês realmente tenham curtido esse tutorial. Só lembrando sempre, a gente tem o nosso curso de Unity. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Te convido a conhecer mais o curso, caso você queira aprender mais profundamente sobre desenvolvimento de games. Esse daqui foi só para te dar um gostinho do que a Unity é capaz, né? Te dar um gostinho de programação. Mas lá na página do curso você tem todas as informações do que a gente ensina, né? Qual que é a grade do curso, que é muito, muito mais avançado do que isso daqui que eu mostrei para vocês. Tá? Aqui é só para a gente ter uma introduçãozinha mesmo. Então, até a próxima.